E se eu te dissesse que algumas das curas mais poderosas que existem não estão em nenhuma farmácia, não custam uma fortuna e não foram inventadas ontem? E se eu te dissesse que elas estão agora mesmo ao seu redor, em feiras livres esquecidas em prateleiras de mercados, que quase ninguém frequenta, em quintais de avós, que já não estão mais aqui para ensinar? O que você faria com essa informação? Existe uma verdade que a indústria alimentar moderna não tem interesse em divulgar. Civilizações inteiras prosperaram por milênios sem um único suplemento industrializado, sem uma única vitamina em cápsula, sem um único alimento ultraprocessado. Elas tinham algo que nos perdemos. Tinham o conhecimento profundo sobre o que a terra produzia e sobre o que o corpo humano realmente precisa. Hoje, neste vídeo, você vai descobrir 16 alimentos que o mundo moderno praticamente abandonou. Alguns foram esquecidos porque eram difíceis de transportar, outros porque a indústria preferia vender algo mais simples de produzir em massa, e outros, os mais intrigantes, porque eram poderosos demais para que todo mundo soubesse. Cada um desses alimentos tem uma história, uma ciência por trás e um poder que a pesquisa moderna está só agora começando a entender completamente. E eu preciso avisar, o número 9 vai mudar a forma como você enxerga um alimento que você provavelmente já jogou fora esta semana. E o número 14, e tal extraordinário que foi usado por um dos povos mais longevos do planeta por mais de 2000 anos seguidos. Fique até o final, porque o último item desta lista e ao mesmo tempo o mais humilde e o mais transformador de todos, e uma lical que vai muito além da nutrical. Número 1, taro, a raiz que alimentou impérios, antes do arroz dominar as mesas do mundo inteiro, antes do trigo se tornar o grau de todos os continentes. Havia uma raiz simples, escura por fora, branca por dentro, com uma textura que lembra o melhor purê de batata que você já provou, mas com uma profundidade nutricional que a batata comum simplesmente não consegue oferecer. Essa raiz se chama taro, e ela não apenas alimentou povos inteiros, ela sustentou civilizações por mais de 10.000 anos. Pensa na escala disso, 10.000 anos. Para ter uma referência, a democracia grega tem apenas 2.500 anos. O Império Romano, no seu ápice, tinha pouco mais de 1.000. O taro alimentava famílias, guerreiros, imperadores e criancas no arco de tempo que envolve toda a história da humanidade como conhecemos. No Havaí antigo, era considerado sagrado, um presente direto dos deuses. A palavra hawaiana para família, oana, vem da palavra para o broto lateral do taro, porque os hawaianos enxergavam a família como uma extensão da mesma raiz. Na África subsaariana, era a base nutricional de comunidades que prosperaram por séculos em solos que o trigo nunca sobreviveria. Na Índia, na China, em toda a Ásia e no Pacífico, o taro era o alimento que mantinha as pessoas de pé. Então por que você quase nunca ouviu falar dele? A resposta está na Revolução Agrícola Industrial do século XX. Quando as grandes empresas de alimentos começaram a padronizar a produção mundial, preferiram culturas que se adaptavam melhor a máquinas, que viajavam bem em containers e que tinham longa durabilidade em prateleiras. O taro, com sua pele áspera e seu amido que oxida rapidamente, foi deixado para trás, empurrado para mercados étnicos, tratado como culinaria de nicho, esquecido pela maioria. O erro foi gigantesco, porque o taro contém amidos resistentes que fazem algo que a batata comum simplesmente não faz. Eles passam pelo intestino delgado sem serem digeridos e chegam ao cólon, onde servem de alimento para as bactérias benéficas do seu microbioma. Pesquisas publicadas em revistas de Nutrical mostram que o consumo regular de taro está associado a níveis de glicose no sangue significativamente mais baixos após as refeições em comparação com outros carboidratos. Isso não é um detalhe menor. No mundo em que diabetes tipo 2 e pré-diabetes afetam centenas de milhões de pessoas, um carboidrato que não dispara o açúcar no sangue é extraordinariamente valioso. Além disso, o taro contém vitamina E, vitamina B6, potássio,
manganes e uma quantidade expressiva de fibra que sustenta a saciedade por horas. E seu amido tem uma estrutura molecular única que o torna mais facilmente digerível para pessoas com sensibilidades gastrointestinais. O que explica por que médicos vitorianos do século XIX o recomendavam para bebês e para pacientes em recuperacal. Tradicionalmente, o taro era cozido lentamente em folhas de bananeira, amassado em pasta ou fermentado em bebidas nutritivas. No Havaí, o poi, uma pasta de taro fermentado, era o alimento do cotidiano, consumido em todas as refeições. Hoje, você pode encontrar o taro em mercados asiáticos, em lojas de produtos naturais e cada vez mais em supermercados maiores. Cozinhe-o no vapor, amasse com um pouco de azeite e ervas, adicione às sopas ou prepare como purê. A textura é surpreendentemente suave e o sabor é levemente adocicado, com uma profundidade terrosa que o torna reconfortantemente diferente de qualquer coisa que você provavelmente já comeu. Pensa no taro assim: enquanto carboidratos comuns chegam ao seu intestino como uma multidão barulhenta, que exige atenção imediata e depois some deixando tudo bagunçado, o taro chega como um time treinado, faz o trabalho com eficiência, alimenta os guardas do seu sistema digestivo e vai embora deixando tudo em ordem. E o carboidrato, que aprendeu a trabalhar com o seu corpo, não contra ele. Número 2, urtiga, a praga que é um tesouro. Vou pedir que você imagine por um momento a planta que mais irrita as pessoas em jardins e terrenos do mundo inteiro. A que faz a pele arder ao mínimo toque, que é arrancada com luvas e raiva, que é considerada a erva daninha por excelência em culturas que vão da Europa ao Brasil. Agora imagine que essa planta contém mais ferro do que o espinafre, mais cálcio do que o leite, mais proteínas do que a maioria dos vegetais de folha que você conhece, e compostos anti-inflamatórios estudados por sua capacidade de inibir as mesmas vias bioquímicas que medicamentos como o ibuprofeno. Que tal? Estamos falando da urtiga, Urtica dioica, e a história que a ciência está contando sobre ela, e uma das mais surpreendentes em toda a nutrical moderna. Por mais de 2000 anos, diferentes civilizações ao redor do mundo chegaram de forma completamente independente à mesma conclusão: essa planta que doa e poderosa. Os romanos antigos realizavam um processo chamado urticação, que consistia em pegar feixes de urtiga fresca e esfregar diretamente sobre articuláceas inflamadas. Parecia masoquismo. Era, na verdade, medicina de resultado. Os europeus medievais consumiam a urtiga no início de cada primavera como tônico purificador, uma forma de reintroduzir nutrientes frescos e ativos no organismo depois dos meses longos e frios do inverno, quando a dieta era baseada em alimentos secos e conservados. A ciência moderna foi investigar por que tantos povos chegaram a essa mesma planta de forma independente, e o que encontrou foi impressionante. A urtiga contém compostos como os lectins, as secosteroides e os flavonoides que atuam em múltiplas vias inflamatórias simultaneamente. Um estudo publicado no Phytomedicine Journal mostrou que extratos de urtiga inibem a produção de citocinas pró-inflamatórias, as moléculas de sinal que o sistema imunológico usa para recrutar mais inflamacal quando o corpo percebe a ameaça. Em artrite reumatoide, em alergias, em condícios inflamatórias crônicas, essa capacidade de modular a resposta inflamatória sem os efeitos colaterais dos anti-inflamatórios convencionais. E algo que os pesquisadores estão levando muito a sério. E tem mais: os minerais da urtiga, especialmente o ferro e o magnésio, estão em formas que o corpo absorve com eficiência notável. Para pessoas com anemia ferropriva, especialmente mulheres em idade fértil, a urtiga representa uma fonte alimentar de ferro que rivaliza com os suplementos farmacêuticos, mas sem os efeitos colaterais digestivos que esses suplementos frequentemente causam. E o magnésio da urtiga, mineral que estudos mostram que mais de 70% dos adultos ocidentais consomem abaixo do necessário, e essencial para mais de 300 reáções enzimáticas no corpo, incluindo a produção de energia, a regulação do sono e o controle da pressão arterial. Quando você cozinha a urtiga,
os pelos urticantes, que causam a ardência, perdem completamente seu efeito. O que sobra é um vegetal de folha verde escuro, com textura semelhante ao espinafre, mas com um sabor mais rico e complexo, levemente mineral. Na Áustria e na Alemanha, a urtiga ainda aparece em sopas, em risotos, em massas verdes e em tés medicinais que você encontra em qualquer farmácia naturista. Em Portugal e no Brasil, comunidades rurais mais antigas ainda a conhecem como remédio para reumatismo e como tônico de sangue. Você pode usar folhas jovens de urtiga refogadas com azeite e alho, exatamente como faria com espinafre. Pode preparar chá com as folhas secas. Pode adicionar pó de urtiga a smoothies. Apenas lembre-se, sempre use luvas ao manusear a urtiga fresca e sempre cozinhe ou processe antes de consumir. A ardência desaparece com o calor ou com a trituracal. Pensa na urtiga assim. Ela colocou toda a sua defesa na superfície, nos pelos que queimam, na casca protetora. Por dentro, decidiu ser generosa ao extremo. Como certas pessoas que parecem duras e difíceis no primeiro contato, mas que quando você aprende a se aproximar do jeito certo, revelam uma riqueza interior que transforma tudo. E isso foi apenas o começo, porque o próximo alimento da nossa lista tem uma história que atravessa impérios, revolocos e colonizacos, e que quase foi completamente destruída, mas sobreviveu. E o número 3 vai te mostrar por que tentamos eliminar frequentemente guarda o que mais precisamos. Número 3. Amaranto. O grau que foi proibido. Houve um momento na história em que o amaranto alimentava um império. Os astecas o cultivavam em escala massiva, em campos que se estendiam por milhares de hectares ao redor de Tenochtitlan. A cidade que, e hoje, a cidade do México, não era apenas alimento, era o centro de cerimônias religiosas, o grau sagrado que conectava os mortais com os deuses. O Autli, como chamavam em Nahuatl, estava em cada festa, em cada ritual, em cada momento de passagem importante na vida das pessoas. Então os conquistadores espanhóis chegaram, e uma das primeiras coisas que Hernán Cortés e sua tropa fizeram após subjugar os astecas foi proibir o cultivo do amaranto. Não foi acidente, foi estratégia deliberada. Eles entenderam que para destruir uma cultura, você precisa destruir seus alimentos sagrados, destruir o que alimenta os corpos e o que alimenta os rituais ao mesmo tempo. A puniato por plantar ou consumir amaranto era severa. Por séculos, o grau que havia alimentado um dos maiores impérios das Américas quase desapareceu completamente. Sobreviveu apenas nas mãos de comunidades indígenas remotas dos Andes e do México, preservado com o cuidado que se preserva algo que se sabe ser precioso e que se teme perder para sempre. E quando a ciência nutricional moderna o examinou, descobriu o que essas comunidades sabiam intuitivamente: o amaranto e um dos graus mais completos que existem em toda a natureza. O amaranto e uma das poucas plantas no mundo que contém uma proteína verdadeiramente completa, com todos os 9 aminoácidos essenciais que o corpo humano precisa obter da dieta e não consegue sintetizar sozinho. Para ter uma perspectiva, o trigo e o arroz, os 2 graus mais consumidos do planeta, são deficientes em lisina, um aminoácido essencial. O amaranto não tem essa deficiência. Sua lisina e tal abundante que nutricionistas o utilizam para complementar dietas baseadas em graus comuns. Mas o amaranto não praai. Contém esqualeno, um composto que o corpo humano usa para sintetizar hormônios esteroides e que tem atividade antioxidante poderosa. Contém betalens, pigmentos que têm propriedades anti-inflamatórias documentadas. Contém fitoesteróis que competem com o colesterol diet pela absorção no intestino, reduzindo efetivamente os níveis de colesterol LDL. E sua fibra solúvel forma um gel no trato digestivo que desacelera a absorção de açúcares e gorduras de uma forma que beneficia tanto o controle glicêmico quanto a saúde cardiovascular. Estudos publicados no Journal of Nutrition and Metabolism mostram que populares que consomem amaranto regularmente
apresentam perfis lipídicos mais favoráveis e melhor controle glicêmico do que grupos de controle com dietas equivalentes em calorias, mais baseadas em graus comuns. Nau e magia. E a química de um grau que milênios de Selecal por civilizacos que entendiam profundamente o que o corpo precisa, acabou otimizando. Você pode usar o amaranto como arroz, cozinhando os graus em água e usando como base de pratos. Pode estourar os graus secos em uma frigideira quente e eles pipocam em minúsculos pontos brancos, crocantes e levemente nozelados, que podem ser adicionados a iogurtes, saladas e granolas. Pode usar a farinha de amaranto em pães, biscoitos e panquecas, dando uma complexidade nutricional que a farinha de trigo simplesmente não tem. O sabor é levemente terroso, com uma doçura sutil que se adapta tanto a pratos salgados quanto a receitas doces. Pensa no amaranto assim, e o grau que sobreviveu a um império conquistador, a séculos de proibical e ao esquecimento deliberado, e ainda assim emergiu do outro lado com seu valor intacto e seu poder reconhecido. Há algo profundamente inspirador em um alimento que já foi considerado ameaçador demais para existir. Número 4. Algas marinhas, o superalimento do oceano. Por milhares de anos, as comunidades costeiras do Japão, da Irlanda, da Escócia, da Coreia e de centenas de outras culturas litorâneas, ao redor do planeta faziam algo que o mundo ocidental moderno consideraria estranho. Elas comiam o oceano. Não apenas os peixes, não apenas os crustáceos, mas as plantas do mar, as algas, as folhas verdes e marrons e vermelhas que crescem em florestas submersas e que a mares deixa nas praias. Não era por falta de opcal, era porque esses povos sabiam, através de geracões de observacal, que o mar oferecia nutrientes que a terra simplesmente não conseguia replicar. E o que eles sabiam de forma intuitiva, a ciência moderna está confirmando com dados que surpreendem até os pesquisadores mais céticos. As algas marinhas são a única fonte alimentar não animal de iodo em concentrações realmente significativas. E o iodo é um mineral sem o qual a tireoide não funciona. Sem tireoide funcionando, todo o metabolismo do corpo fica comprometido, o peso, a energia, o humor, a temperatura corporal, a produção de hormônios, tudo. Bilhões de pessoas ao redor do mundo têm tireoide subotimamente funcionando, em parte porque suas dietas são deficientes em iodo, e em parte porque o solo agrícola moderno foi empobrecido de iodo por décadas de práticas agrícolas inadequadas. As algas marinhas representam a solucal que a natureza criou para esse problema, disponível para qualquer cultura costeira que tivesse a sabedoria de olhar para o oceano. Mas o iodo e apenas o comeco. A laminaria, conhecida como kombu no Japão, contém fucoidan, um polissacarideu sulfatado que pesquisas modernas estão estudando intensamente por suas propriedades antivirais, anticoagulantes e imunomoduladoras. Estudos preliminares mostraram que o fucoidan pode interferir na capacidade de certos vírus de se ligarem às células humanas, o que abre uma linha de pesquisa extraordinária em um momento em que a humanidade enfrenta ameaças virais crescentes. A alga nori, usada em sushis, contém vitamina B12 em formas que estudos recentes sugerem ser biodisponíveis para seres humanos, o que a tornaria uma das raras fontes vegetais desta vitamina crítica para o sistema nervoso. As algas vermelhas, como a dulce, consumida seca como lanche em praias irlandesas e islandesas por séculos, contém uma concentração de proteínas que pode chegar a 36% do peso seco, mais do que a maioria das carnes. E as algas verdes, como a chlorella e a espirulina, que tecnicamente são cianobacterias, contêm perfis nutricionais tão extraordinários que a NASA estudou seu uso como alimento para astronautas em missões espaciais de longa duração. Você pode adicionar kombu seco a caldos e sopas para enriquecer o sabor e o perfil nutricional. Pode comer folhas de nori como lanche seco. Pode adicionar o wakame reidratado a saladas e miso-shora. Pode incorporar pó de espirulina ou de chlorella a smoothies e sucos verdes. O sabor oceânico e distinto
mas também profundamente satisfatório, de uma forma difícil de articular ate que vós experimente. Pensa nas algas assim. Enquanto nos construímos cidades na Terra e criamos sistemas agrícolas cada vez mais complexos para nutrir nossos corpos, o oceano continuou fazendo o que sempre fez, acumulando os minerais que as chuvas lavaram das montanhas por milhões de anos e concentrando-os em organismos que vivem na interface entre o mundo que não vemos e o mundo onde vivemos. As algas são mensageiras do oceano, carregando dentro de si minerais que o solo há muito tempo esgotou. Número 5. Sabugueiro, a farmácia do povo. Há uma árvore que cresce em quintais e margens de estradas, por toda a Europa e pela América do Norte, que por séculos foi chamada pelo povo simplesmente de farmácia do pobre. Seus frutos, sal escuros como meia-noite, suas flores brancas como neve fresca, e suas propriedades medicinais são tão extraordinárias que resistiram à Idade Média, às epidemias de peste, 2 séculos de medicina industrial, e hoje ressurgem com o respaldo da pesquisa científica moderna. Essa árvore e o sabugueiro Sambucus nigra, e o que se perdeu quando o mundo moderno a esqueceu e algo que precisamos urgentemente recuperar. Os gregos antigos, Hipócrates entre eles, o usavam. Os curandeiros medievais construíram reputacóis ao redor dele. Em aldeias europeias do século XVIII e XIX, o xarope de baga de sabugueiro era o medicamento caseiro mais fundamental que existia. O primeiro recurso ao primeiro sinal de resfriado ou gripe, preparado por todas as mais-iavos que se respeitassem. E em tal os antibióticos chegaram, e os xaropes industrializados chegaram, e o sabugueiro foi relegado ao status de superstição antiquada, de folclore que civilizações mais avançadas haviam superado. Eles estavam errados. Em 2004, um estudo randomizado duplo cego publicado no Journal of International Medical Research analisou pacientes com gripe que receberam xarope de sabugueiro versus placebo e encontrou que o grupo do sabugueiro se recuperou em média 4 dias mais rápido do que o grupo de controle. 4 dias. Isso não é efeito placebo e atividade biológica mensurável. Uma revisão de literatura publicada em 2016 no Complementary Medicine Research consolidou dados de vários estudos clínicos e concluiu que o extrato de sabugueiro reduz tanto a duracal quanto a gravidade de infecções do trato respiratório superior de forma estatisticamente significativa. O mecanismo começa a ficar claro. As antocianinas presentes nas bagas do sabugueiro, os pigmentos que dão a cor escura característica, parecem interferir diretamente na capacidade dos vírus influenza de penetrar nas células do hospedeiro. E como se as moléculas do sabugueiro bloqueassem as fechaduras que os vírus precisam usar para entrar. Além disso, o sabugueiro estimula a produção de citocinas que mobilizam a resposta imunológica de uma forma mais coordenada e eficiente. As flores do sabugueiro, por sua vez, têm propriedades diaforéticas, o que significa que induzem sudoracal suave e ajudam o corpo a quebrar febre de forma natural, apoiando o processo que o próprio sistema imunológico usa para combater infecções. O chá de flores de sabugueiro foi a forma mais comum de tratar febres em aldeias europeias por mais de 500 anos seguidos. Essa não é uma coincidência cultural e eficácia repetida ao longo do tempo. Você pode fazer xarope de baga de sabugueiro em casa de forma surpreendentemente simples. Ferva as bagas com água, mel, canela, cravo e raspas de limão por 20 minutos. Coe e guarde na geladeira. Uma colher de sopa ao primeiro sinal de resfriado. As flores podem ser usadas em chá ou em receitas culinárias com um aroma floral delicado. Encontre sabugueiro seco em lojas de ervas naturais ou em mercados especializados. Pensa no sabugueiro assim, e o escudo pessoal que a natureza criou e que o seu bisavô provavelmente conhecia melhor do que qualquer médico moderno, e o tipo de planta que não precisou de uma empresa farmacêutica para provar seu valor. Precisou apenas de gerar de pessoas prestando atenção ao que funcionava. 5 alimentos, 5 histórias que o mundo quase deixou para trás.
E nós ainda estamos no começo, porque o que vem agora e uma categoria de alimentos que uma das culturas mais longevas do planeta consumiu todos os dias por milênios e que a ciência está redescobrindo com uma surpresa que beira o embaraço. Vós está prestes a entender por que os japoneses vivem tanto. Número 6. Natto, o guardião das arterias. Existe um alimento no Japão que é amado com fervor por quem cresceu, comendo e recebido com perplexidade quase universal por quem encontra pela primeira vez. Tem textura viscosa, cheio de fios elásticos que esticam quando vós se toca com um garfo, cheiro pungente e intenso, aparência que desafia qualquer intuição de que aquilo seja apetitoso. E esse alimento estranho e humilde é possivelmente um dos mais importantes que você vai ouvir hoje neste vídeo. Se chama natto, e o que a ciência descobriu sobre ele vai mudar a forma como você pensa sobre saúde cardiovascular. O natto e soja fermentada com a bactéria Bacillus subtilis var. Natto. O processo de fermentação transforma completamente o perfil biológico da soja, criando algo que não existe em nenhum outro alimento no planeta na mesma concentração. Menaquinona MQ7, a forma mais potente e biodisponível de vitamina K2 conhecida. E por que isso importa de uma forma que pode literalmente salvar vidas? Porque a vitamina K2 faz algo que poucos nutrientes conseguem. Ela age como um diretor de tráfego para o cálcio no seu corpo. Sem K2 suficiente, o cálcio que você ingere não vai necessariamente para os ossos e os dentes, onde deveria estar. Ele circula na corrente sanguínea e pode se depositar nas paredes das artérias, criando placas calcificadas que endurecem os vasos e aumentam dramaticamente o risco de doença cardiovascular, ataque cardíaco e derrame. Um estudo epidemiológico realizado na Holanda e conhecido como Rotterdam Study acompanhou mais de 4.800 adultos por mais de 10 anos e descobriu que os participantes com maior consumo de vitamina K2 tinham 57% menos risco de morrer de doença cardíaca e 26% menos calcificação arterial. 57%. Esses são números que qualquer médico deveria conhecer. E os japoneses, sem saber os mecanismos bioquímicos envolvidos, simplesmente comiam natto no café da manhã todos os dias. Mas o natto não e sua vitamina K2. A fermentação cria nattokinase, uma enzima que estudos mostram ter propriedades fibrinolíticas, o que significa que pode ajudar a dissolver coágulos de sangue. Em culturas de células e em modelos animais, a nattokinase mostrou capacidade de quebrar a fibrina, a proteína que forma coágulos. Pesquisas preliminares em humanos sugerem efeitos positivos sobre a fluidez do sangue e a redução de marcadores de risco cardiovascular. E além disso tudo, uma porção de natto contém bilhões de bactérias benéficas para o intestino, tornando-o um probiótico extraordinariamente potente. O natto e servido no café da manhã japonês sobre arroz quente com mostarda japonesa e cebolinha. Se a textura for um obstáculo, e honestamente para a maioria dos ocidentais ela e o pó de natto e uma alternativa que pode ser adicionada às mousses e sucos sem o impacto sensorial da versão original. Encontre natto congelado em lojas de produtos asiáticos. Pensa no natto assim, e o guarda da sua corrente sanguínea, um alimento que as avós japonesas serviram por geracos sem saber que estavam dando aos seus filhos um dos protetores cardiovasculares mais eficazes que a natureza jamais criou. Número 7. Moringa, a árvore milagrosa. Em certas partes da África e da Ásia, há uma árvore que as comunidades locais chamam simplesmente de árvore milagrosa. Não e exagero de marketing, não e nome de produto, não e estratégia de vendas, e a descrição mais honesta e direta que pessoas que vivem perto dela encontraram para descrever o que ela faz. Essa árvore se chama moringa, moringa oleifera, e ela pode ser a planta mais nutricionalmente densa que existe em todo o reino vegetal. As folhas da moringa contêm por peso seco aproximadamente 7 vezes mais vitamina C do que laranjas, 4 vezes mais cálcio do que leite, 4 vezes mais vitamina A do que cenouras,
2 vezes mais proteína do que iogurte, 3 vezes mais potássio do que bananas. Esses numeroses não são marketing. Foram verificados por análises bioquímicas publicadas em revistas científicas internacionais, revisadas por pares. A Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura classificou a moringa como uma das plantas com maior potencial para combater a desnutrição global. E programas de saúde pública em países africanos a introduziram em escolas e hospitais, com resultados documentados em melhora de índices nutricionais em crianças. Mas a moringa não chegou ao mundo com a ONU. Chegou com as civilizações milenares que a cultivavam com reverência. Na medicina ayurvédica indiana, o shigru, como é chamado lá, aparece em textos médicos escritos há mais de 3.000 anos. Era prescrito para tratar anemia, condicos inflamatórios, problemas renais e como tônico geral para o que os textos descreviam como fraqueza do corpo inteiro. Os gregos e romanos que comerciavam com a Índia conheciam o óleo das sementes de moringa, chamado de óleo de bem, extremamente estável e usado tanto em culinaria quanto em perfumaria e medicina. E a moringa não é só nutrical, contém isotiocianatos, compostos que pesquisas associam a redução de marcadores inflamatórios. Contém quercetina, o mesmo flavonoide da cebola roxa e das macacas que tem atividade antihistamínica e anti-inflamatória documentada. Contém ácido clorogênico, estudado por seus efeitos no controle da glicemia. Um estudo publicado no International Journal of Food Science and Nutrition mostrou reduções significativas nos níveis de glicose em jejum em pacientes diabéticos que consumiram folhas de moringa regularmente por 90 dias. O pó de moringa pode ser adicionado a qualquer coisa: smoothies, sopas, omeletes, arroz, feijão, massas. O sabor é herbáceo e levemente picante, semelhante ao rabano, e em pequenas quantidades e facilmente mascarado por outros ingredientes. Folhas frescas podem ser usadas em saladas e refogados. Encontre o pó em lojas de produtos naturais ou online. Pensa na moringa assim. E o suplemento que a natureza criou antes que qualquer laboratório soubesse o que eram vitaminas. Uma árvore inteira que decidiu concentrar em cada folha uma abundância de nutrientes que seria suficiente para sustentar um ser humano ate nos dias mais difíceis. Número 8. Bardana, o zelador do intestino. Nas margens de caminhos, nos campos abertos e nas bordas de florestas de toda a Europa, Ásia e Américas do Norte, cresce uma planta de folhas largas e flores roxas que, na maturidade, lança cabecas espinhosas que grudam em qualquer roupa ou pelo que passa por perto. Você provavelmente já retirou essas bolinhas espinhosas das suas meias depois de uma caminhada. Essa e a bardana, Artium-lapa, e uma das plantas mais desprezadas e ao mesmo tempo mais valiosas que existem. No Japão, ela é chamada gobo e um ingrediente fundamental da culinária tradicional. O kimpira gobo, fatias finas de bardana, refogadas com azeite de sésamo e shoyu, e um prato que avós japonesas preparam para seus netos com o mesmo cuidado com que preparavam para seus próprios filhos, agerakos. E o Japão, como sabemos, tem algumas das maiores expectativas de vida do mundo. Já nos países ocidentais, a bardana passou pelos últimos 2 séculos, sendo arrancada como praga, a raiz descartada, a planta inteira queimada. A raiz da bardana, e onde o tesouro está, ela é extraordinariamente rica em inulina, um tipo específico de fibra que funciona como combustível de alta preferência para as bactérias benéficas do seu intestino. Quando bactérias do gênero Bifidobacterium e Lactobacillus se alimentam de inulina, elas produzem ácidos graxos de cadeia curta, especialmente butirato, que nutrem as células do revestimento do cólon, reduzem a inflamação local e sistêmica e fortalecem a barreira intestinal que impede que substâncias indesejadas entrem na corrente sanguínea. E como plantar uma horta especificamente cultivada para as bactérias mais benéficas que vivem dentro de você, e então rega-la todos os dias. O resultado ao longo do tempo e um microbioma intestinal mais diverso, mais resiliente e mais funcional.
E a saúde tensional como a ciência dos últimos 20 anos está mostrando de forma crescente e inequívoca e um dos pilares mais críticos de toda a saúde sistêmica, incluindo a saúde cerebral, a saúde imunológica e até o estado de humor. Além da inulina, a bardana contém compostos fenólicos com atividade antioxidante expressiva, incluindo ácidos clorogênico e cafeico. A medicina tradicional chinesa e europeia a usava como depurativo de sangue, para tratar condicos de pele como eczema e psoriase e como estimulante hepático. A lógica por trás dessas aplicacóis faz sentido fisiológico moderno. A bardana apoia tanto o fígado quanto os rins, os dois órgãos centrais de filtragem e detoxificatal do organismo. Corte a raiz de bardana, fresca em fatias finas, refogue com azeite, shoyu e um pouco de açúcar de coco até caramelizar levemente. O resultado é um prato de sabor terroso e profundo, que pode ser servido como acompanhamento de qualquer refeição. Encontre bardana fresca em feiras e mercados asiáticos, ou use pó de bardana em tés. Pensa na bardana assim, e o zelador que ninguém viu chegar, que trabalha noite e dia nos corredores do seu sistema digestivo, garantindo que os residentes benéficos tenham tudo o que precisam e que os visitantes indesejados não encontrem ponto de apoio. Se você está gostando do que está aprendendo aqui, deixa o like agora. Cada like ajuda esse conteúdo a chegar em mais pessoas que precisam saber sobre isso. E se inscreve no canal para não perder os próximos videosos, porque o que vem a seguir inclui um cogumelo que médicos chineses usaram por 2000 anos para tratar condicões que a medicina ocidental ainda luta para compreender e uma semente que guerreiros usavam para marchar dias sem parar. Fique comigo. Número 9. Semente de abóbora, o tesouro que você joga fora. Agora chegamos ao número 9 e eu disse que este ia te surpreender. Pensa na última vez que você comprou uma abóbora, talvez para fazer uma sopa, um creme, um risoto. Quando você abriu a abóbora, o que fez com as sementes? Se você, e como a maioria das pessoas, as jogou no lixo junto com os fios que as envolviam. E se eu te dissesse que você estava jogando fora um dos alimentos mais nutritivos que existem, que civilizadores indígenas de 3 continentes consumiam com o mesmo valor com que consumiam a própria carne? As sementes de abóbora, especialmente a variedade sem casca conhecida como pepita, são uma das fontes alimentares mais ricas de zinco de todo o reino vegetal. E o zinco é um mineral que a maioria das pessoas subestima completamente até que começa a faltar. O zinco é cofator de mais de 300 enzimas diferentes no corpo humano. Está envolvido na produção de testosterona e outros hormônios sexuais, e essencial para a função imunológica, tanto na linha de frente, ajudando células imunes a reconhecer e destruir invasores, quanto na produção de anticorpos. E critico para a cicatrização de ferimentos, para a saúde da pele, para o desenvolvimento cognitivo e para a fertilidade em ambos os sexos. Uma deficiência subclínica de zinco, o tipo que não aparece em exames convencionais, mas que significa que você tem menos zinco do que precisa para funcionar otimamente e incrivelmente comum no mundo moderno. Estudos estimam que mais de 2 bilhões de pessoas no mundo podem ter consumo insuficiente de zinco. Os sintomas são sutis e fáceis de atribuir a outras causas: infecções frequentes, cicatrização lenta, queda de cabelo, alterações do olfato e paladar, fadiga, libido reduzida. Se qualquer uma dessas coisas soa familiar, pode valer a pena prestar mais atenção ao zinco na sua dieta. Os povos indígenas das Américas, de Nagibe aos Hopi aos Aztecas, consumiam as sementes de abóbora com o mesmo respeito com que consumiam a carne de caca. Eram dadas a homens que precisavam de vigor, a guerreiros antes de batalhas, a jovens em momentos de desenvolvimento. O folclore nutricional nativo americano associava as sementes de abóbora especificamente à forca e à saúde masculina. E essa intuição encontrou base científica, quando estudos clínicos mostraram que o óleo de semente de abóbora pode reduzir sintomas de hiperplasia prostática benigna, o alargamento benigno da próstata que afeta
a maioria dos homens acima dos 50 anos. Além do zinco, as sementes de abóbora contêm magnésio em concentrações expressivas, manganes, cobre e ferro, proteína de boa qualidade e ácidos graxos essenciais ômega 6 e ômega 3. Contém também triptófano, o aminoácido precursor da serotonina e da melatonina, que pode apoiar o humor e a qualidade do sono quando consumido regularmente. Toste as sementes de abóbora em forno a 160 graus por 20 minutos com azeite e sal marinho. Guarde em um pote e coma como lanche. Adicione a saladas, sopas e granolas. Da próxima vez que abrir uma abóbora, pense 2 vezes antes de jogar aquelas sementes fora. Você pode estar descartando exatamente o que seu corpo mais precisa. Pensa nas sementes de abóbora assim, e o tesouro escondido dentro do tesouro. A fruta atrai os olhos, com sua cor vibrante e sua polpa rica, mas as sementes, que a maioria das pessoas descarta sem pensar, e onde a concentração mais extraordinária de nutrientes está armazenada. A natureza costuma esconder seus presentes mais valiosos nos lugares menos óbvios. Número 10, reishi, o cogumelo da imortalidade. Nas florestas temperadas da China e do Japão, em troncos de árvores mortas ou moribundas, cresce um cogumelo de cor vermelho, acaju com superfície que parece enverniçada, como se a própria natureza tivesse polido cada centímetro da sua superfície com cuidado cerimonial. Os chineses o chamam de linji. Os japoneses de reishi. Ambas as palavras significam com pequenas variáveis o cogumelo da imortalidade ou o cogumelo do potencial espiritual. Por mais de 2000 anos, esse cogumelo foi tão valorizado que era literalmente reservado para imperadores e sua corte. O povo comum que ousasse coletá-lo sem autorização podia ser punido. Era considerado raro demais, poderoso demais para a massa. E hoje, a ciência está nos dizendo que a intuição milenar sobre esse cogumelo era justificada por biologia real. O reishi contém mais de 400 compostos bioativos identificados até o momento. Os mais estudados são os polissacarídeos beta-glucanos e os triterpenos. Os beta-glucanos do reishi são moduladores imunológicos de uma sofisticação que continua surpreendendo os pesquisadores. Em vez de simplesmente estimular o sistema imunológico, o que poderia ser perigoso em pessoas com condições autoimunes, o reishi parece calibrá-lo, aumentando a resposta quando há ameaça e diminuindo-a quando há hiperestimulação. E o equivalente biológico de um diretor de orquestra, garantindo que cada secal toque com a intensidade certa no momento certo, em vez de um megafone que simplesmente aumenta o volume de tudo. Os triterpenos do reishi, especificamente os ácidos ganodéricos, têm propriedades anti-inflamatórias documentadas em estudos laboratoriais e clínicos. Pesquisas publicadas em revistas como o Journal of Ethnopharmacology mostram reducos em marcadores de inflamação sistêmica em participantes que consumiram extratos de reishi por períodos de 8 a 12 semanas. E há evidências crescentes de que os compostos do reishi apoiam a função do fígado, protegendo hepatocitos de danos causados por toxinas. Mas talvez o aspecto mais fascinante do reishi seja o que os pesquisadores chamam de efeito adaptógenico sobre o sistema nervoso. Vários estudos, incluindo um ensaio clínico randomizado publicado no Cancer Palliative Care Journal, mostraram que pacientes oncológicos que receberam extrato de reishi relataram reduções significativas em ansiedade, fadiga e melhora na qualidade de vida percebida em comparação com o grupo de controle. O mecanismo não é completamente compreendido, mas acredita-se que envolve a modulação de neurotransmissores e a redução de inflamação neurológica. O reishi está disponível em cápsulas, em extratos líquidos, concentrados e em pó para adicionar a cafés, chás e smoothies. O sabor é intensamente amargo, mais medicinal do que culinário, o que explica por que a forma de cápsula ou extrato diluído é a mais comum. Procure sempre extratos com alto conteúdo de beta-glucanos e triterpenos especificados no rótulo. Pensa no reishi assim,
e o conselheiro mais antigo que vós se pode ter para o seu sistema imunológico. Não grita instrucos, nem empurra o corpo para reagir com violência. Simplesmente, está presente, observa e gentilmente ajusta o que precisa ser ajustado. 10 alimentos, 10 histórias que o mundo quase perdeu. E nós ainda temos 6 mais pela frente, e eu prometo que os melhores foram guardados para o final. O próximo item foi proibido durante a colonização, porque era considerado parte central da cultura que os colonizadores queriam destruir. E o número 11, espelta, o grau que o trigo moderno substituiu. Muito antes do trigo moderno dominar a agricultura mundial inteira, havia a espelta. Os romanos a chamavam de far, e foi o pau de espelta que sustentou as legiões que construíram o maior império do mundo antigo. A Santa Hildegarda de Bingen, monja, médica e filósofa do século XII, escreveu com entusiasmo e precisão sobre a espelta, descrevendo-a como o grau mais perfeito para a saúde humana, o alimento que aquece o corpo, nutre o sangue e fortalece o espírito. Ela não era apenas misticismo, era a observação clínica de uma mulher que tratava pacientes e registrava o que funcionava. A espelta e o ancestral direto do trigo, que a maioria das pessoas consome hoje. Mas quando a Revolução Agrícola Industrial chegou no século XX, os agricultores foram persuadidos a trocar espelta pelo trigo moderno, porque o trigo moderno tinha rendimento maior por hectare, se adaptava melhor às máquinas de colheita e era mais fácil de processar em farinha refinada. A decisão foi puramente econômica. E o que se perdeu foi nutricional. A espelta tem uma estrutura de glúten diferente do trigo moderno, formada por peptideus que muitas pessoas com sensibilidade ao trigo não reconhecem como problemáticos. Não é adequada para a celiacia, e uma condição autoimune ao glúten em geral, mas para as pessoas com sensibilidade não celíaca ao trigo, que podem ser um número muito maior do que o diagnosticado formalmente. A espelta frequentemente e tolerada sem os sintomas que o trigo convencional provoca. Há um número crescente de relatos clínicos e alguns estudos preliminares que sugerem essa diferença, embora a pesquisa ainda esteja em desenvolvimento. Nutricionalmente, a espelta contém mais zinco, mais ferro e mais magnésio do que o trigo comum por porcal, equivalente seu índice glicêmico e menor, o que significa uma elevação de glicose mais gradual e sustentada, e sua fibra, preservada porque a espelta não se adapta bem ao processamento extremo que a farinha branca convencional recebe. Contribui para a saúde do microbioma intestinal de uma forma que o trigo ultraprocessado simplesmente não oferece mais. Use farinha de espelta no lugar da farinha de trigo em pães, bolos, massas e biscoitos. A textura é levemente mais densa e o sabor é levemente mais nuzelado do que o trigo comum, mas de uma forma que a maioria das pessoas descreve como mais satisfatória. Procure em lojas de produtos naturais e em padarias artesanais que começam a redescobrir este grau. Pensa na espelta assim. E o trigo antes que a indústria o otimizasse para seus próprios objetivos. A versão original, antes dos compromissos, antes do rendimento sobrepor a nutrical, antes que conveniente se tornasse sinônimo de bom. Número 12. Kefir, a civilização em um pote, nas montanhas do Cáucaso, naquela região entre o Mar Negro e o Mar Cáspio, onde a Rússia, a Geórgia e o Azerbaijão se encontram. Vivem algumas das populações mais longevas já documentadas na história moderna. Os abazes da Geórgia, os armênios das montanhas, os azerbaijaneses de certas regiões isoladas. Pesquisadores que estudaram essas populações ao longo de décadas, tentando entender por que tantos indivíduos chegavam a mais de 100 anos com vitalidade preservada, encontraram muitos fatores contribuintes. Atividade física, laços sociais fortes, dietas basicamente integrais, mas um denominador comum nutricional se destacava em quase todas as famílias: o consumo diário de kéfir. O kefir é feito com leite e graus de kefir,
colônias simbióticas de bactérias e levedos que têm a aparência de pequenos floretes de couve-flor gelatinosos. Esses graus fermentam o leite ao longo de 24 horas, transformando-o em uma bebida levemente efervescente, de acidez suave, com uma complexidade microbiana que nenhuma bebida industrializada consegue replicar. Enquanto um iogurte convencional tipicamente contém 2 ou 3 cepas de bactérias, um kefir artesanal tradicional pode conter entre 30 e 50 cepas diferentes de bactérias e levedos, cada uma com suas especificidades biológicas, trabalhando em uma comunidade simbiótica que se desenvolveu ao longo de centenas de anos. Essa diversidade é importante porque o microbioma intestinal humano, saudável e caracterizado exatamente pela diversidade, e cada cepa bacteriana tem funcossos específicas que as outras não replicam. Estudos clínicos randomizados mostram que o consumo regular de kefir está associado a redução de sintomas em síndrome do intestino irritável, em colite ulcerativa e em outras condições inflamatórias intestinais. Um estudo publicado no Frontiers em Nutrição mostrou que participantes que consumiram kefir por 8 semanas apresentaram mudanças mensuravelmente positivas na composição do microbioma intestinal, em comparação com grupos de controle. E há evidências crescentes de que a diversidade do microbioma intestinal influencia não apenas a saúde digestiva, mas também a saúde mental, a imunidade sistêmica e o metabolismo do peso. A lactose do leite é quase completamente fermentada durante a produção do kefir, tornando-o tolerável para a maioria das pessoas com intolerância à lactose. E você pode fazer kefir em casa. Compre graus de kefir em lojas especializadas ou online. Adicione ao leite, cubra com um pano e deixe em temperatura ambiente por 24 horas. Coe, beba, recoloque os graus no leite novo. Os graus crescem e se reproduzem, e você pode ter kefir fresco todos os dias para o resto da vida com um investimento inicial mínimo. Pensa no kefir assim, e uma civilização microscópica que você convida para morar dentro do seu próprio corpo. Em troca de hospedagem, essa civilização faz uma manutenção contínua, diária, silenciosa do seu sistema digestivo, do seu sistema imunológico e do seu estado de bem-estar geral. Número 13. Acerola, o raio de vitamina C. Há uma frutinha vermelha, pequena ácida ao extremo, que cresce em arbustos no nordeste do Brasil, no Caribe e em toda a América Central, e que a maioria das pessoas no resto do mundo nunca provou ou nunca ouviu falar. Essa frutinha se chama Acerola malpighia marginata, e ela guarda dentro de si uma concentração de vitamina C que desafia qualquer comparação com qualquer outra fruta que a maioria das pessoas conhece. Uma laranja média contém aproximadamente 70 mg de vitamina C por 100 gramas. Um limão siciliano, cítrico famoso pela vitamina C, contém cerca de 53 mg por 100 gramas. A acerola contém entre 1.000 e 4.500 mg por 100 gramas, dependendo da variedade e do estágio de maturical. Isso e entre 15 e 60 vezes mais vitamina C do que a laranja. Numa única frutinha minúscula que cabe na ponta do polegar, você encontra mais vitamina C do que em vários copos de suco de laranja. Os povos indígenas das Américas descobriram empiricamente o que a acerola oferecia muito antes que qualquer cientista identificasse a vitamina C ou soubesse o que era escorbuto. As culturas que habitavam regiões onde a acerola crescia apresentavam raros casos das condicos que o escorbuto causa, aquele colapso progressivo do tecido conjuntivo que acontece quando o corpo fica sem vitamina C por muito tempo. Com gengivas que sangram, dentes que caem, ferimentos que não cicatrizam, ossos que fraturam sem impacto. Eles não sabiam por que a acerola protegia. Sabiam o que ela protegia: a vitamina C da acerola. E isso, e critico, vem acompanhada de bioflavonoides naturais, especialmente esperidina e rutina, que pesquisas indicam aumentar significativamente a biodisponibilidade da vitamina C. Em termos simples, o corpo absorve e utiliza mais eficientemente a vitamina C que vem em um alimento inteiro, como a acerola,
do que a vitamina C que vem em um suplemento de ácido ascórbico isolado. A natureza embalou a vitamina C com os cofatores necessários para otimizar sua absorção. A indústria de suplementos extrai apenas a molécula principal, a vitamina C now, e apenas para evitar resfriados. E essencial para a síntese de colageno, a proteína estrutural mais abundante do corpo humano, presente na pele, nos ossos, nos tendões, nas articuláceas, nos vasos sanguíneos, e antioxidante potente que protege as células do estresse oxidativo. Apoia a absorção de ferro não M de origem vegetal. E essencial para a função imunológica, em múltiplos níveis. Como acerola fresca sempre que tiver acesso. Polpa congelada de acerola, disponível em supermercados brasileiros, e uma alternativa excelente para adicionar a smoothies e sucos. Pó de acerola concentrado está disponível em lojas naturais. Pensa na acerola sim, e um raio de sol condensado em fruta. Pequena, intensa, explosivamente nutritiva, e um lembrete de que os maiores poderes frequentemente habitam as formas mais modestas. Número 14. Cevada. O grau dos atletas da antiguidade. Os gregos antigos chamavam os atletas que competiam nas Olimpíadas de Aleitridas, que significa comedores de cevada. Não era insulto. Era o reconhecimento de que a cevada era o alimento de performance por excelência, o que dava aos corpos dos atletas a resistência, a força e a recuperação necessárias para competir nos mais rigorosos torneios do mundo antigo. Os egípcios consumiam cevada por mais de 5.000 anos antes de Cristo. Os tibetanos fazem com ela o tsampa, a pasta torrada que sustenta os monges de altitude até hoje. E no mundo ocidental moderno, a cevada foi gradualmente substituída pelo trigo e pelo arroz ati, se tornar um grau quase invisível na culinária cotidiana, presente principalmente em sopas industriais e na produção de cerveja. Mas o que a cevada carrega dentro de si que esses graus mais populares não têm em igual abundância e o beta-glucano. O beta-glucano e uma forma específica de fibra solúvel que tem efeitos sobre o colesterol LLDL, tal robustamente documentados que a FDA americana, a Agência Regulatória de Alimentos e Medicamentos mais rigorosa do mundo ocidental, aprovou que produtores de cevada incluam nos seus rótulos a alegação de que o consumo do produto pode reduzir o risco de doença cardíaca. Isso não é publicidade. E o resultado de dezenas de estudos clínicos que mostraram reducos médias de 10% a 15% nos níveis de LDL em participantes que consumiram a quantidade recomendada de beta-glucano de cevada por semanas. O mecanismo é elegante. O beta-glucano forma um gel viscoso no intestino delgado que captura o colesterol e ácidos biliares, impedindo sua reabsorção e forçando o fígado a usar o colesterol circulante para repor os ácidos biliares perdidos. E uma intervenção direta no ciclo interohepático do colesterol, que acontece a cada refeição, sem efeitos colaterais, sem prescrição médica necessária. Além do beta-glucano, a cevada tem um índice glicêmico notavelmente baixo para 1 grau, especialmente na forma integral. Seu amido resistente alimenta o microbioma intestinal de forma similar ao do taro. Contém vitaminas do complexo B em abundância, especialmente niacina e tiamina, essenciais para o metabolismo energético. E seu teor de selênio, um mineral 3 frequentemente deficiente em dietas modernas, e um dos mais altos entre os cereais. Adicione cevada perola em sopas e ensopados, onde ela libera beta-glucano no caldo e cria uma textura cremosa sem nenhum adicional de gordura. Use graus de cevada cozidos como base de saladas e bowls. Experimente risoto de cevada no lugar do arbóreo. O resultado é mais nutritivo, mais rico em fibra e surpreendentemente mais saboroso. Pensa na cevada assim. E o campeão que decidiu abrir mão da fama para fazer o trabalho verdadeiro nos bastidores. Enquanto o arroz branco e o trigo refinado disputavam as manchetes das mesas do mundo, a cevada continuou, silenciosamente, fazendo o que sempre fez, sustentando os corpos que precisavam de resistência real. Número 15. Beterraba.
O acelerador de oxigênio. Existe um vegetal que ficou décadas sendo reduzido a papel coadjuvante em saladas de festa e em pickles de cor impactante, sem que ninguém prestasse muita atenção ao que ele realmente era capaz de fazer. Esse vegetal e a beterraba e a história da sua redescoberta como um dos alimentos de performance mais extraordinários da natureza e um dos casos mais fascinantes de como a ciência pode nos surpreender com o que estava diante de nós o tempo todo. Em 2009, pesquisadores da Universidade de Exeter, no Reino Unido, publicaram um estudo que abalou o mundo da fisiologia do exercício. Eles deram a ciclistas treinados 500 mililitros de suco de beterraba por dia durante 6 dias antes de um teste de performance. Observaram que esses atletas conseguiam manter esforços de alta intensidade por até 16% mais tempo, antes de atingir a exaustão, em comparação com o grupo que recebeu suco de groselha sem nitratos como controle. De 16%, para um atleta de elite, essa diferença e a diferença entre o pódio e nada. O que estava acontecendo biologicamente era revolucionário. A beterraba e uma das fontes alimentares mais densas de nitratos inorgânicos que existem. E quando esses nitratos chegam ao corpo, bactérias na saliva os convertem em nitrito, que o corpo então converte em óxido nítrico, uma molécula gasosa pequena o suficiente para atravessar membranas celulares e que dilata os vasos sanguíneos, aumenta o fluxo de sangue e oxigênio para músculos e cérebro e reduz o custo de oxigênio necessário para o mesmo nível de trabalho muscular. Os músculos, literalmente, tornam-se mais eficientes com a beterraba. Fazem mais trabalho com o mesmo combustível. Mas os benefícios da beterraba não são exclusivos de atletas. O óxido nítrico que ela gera beneficia qualquer pessoa com qualquer nível de atividade. Em pessoas com pressão arterial elevada, o aumento da produção de óxido nítrico leva a relaxamento das paredes dos vasos sanguíneos e redução mensurável da pressão. Uma meta-análise publicada no Journal of Nutrition em 2013, que consolidou dados de 24 estudos clínicos, concluiu que o consumo diário de suco de beterraba reduziu significativamente tanto a pressão sistólica quanto a diastólica em adultos com hipertensão e em adultos com pressão normal. Além dos nitratos, a beterraba contém betalaínas, os pigmentos que dão sua cor característica roxo-avermelhada, com atividade antioxidante e anti-inflamatória documentada. Contém folato em concentrações expressivas, essencial para a saúde celular e crítico na gravidez. E contém manganes, potássio e vitamina C. Coma a beterraba assada no forno, ralada crua em saladas, ou beba suco fresco. O suco de beterraba com maca, cenoura e gengibre e uma das bebidas mais nutritivas e de melhor performance que você pode preparar em casa. Para resultados de performance atlética, consuma entre 1 e 3 horas antes do exercício. Pensa na beterraba sim, e o abastecedor de oxigênio que a natureza escondeu numa raiz roxa. Um alimento que literalmente abre os caminhos por onde a vida circula dentro de você, para que tudo o que o seu corpo precisa chegue mais rápido, com menos esforço, a cada célula que aguarda. Número 16, agua fermentada com plantas. O segredo mais antigo. Chegamos ao último alimento desta lista. E deixei ele para o final. Porque, e o mais simples, o mais humilde, o mais esquecido. E ao mesmo tempo, talvez, o que melhor resume tudo o que exploramos neste vídeo. Em comunidades indígenas das Américas, em aldeias medievais europeias, em fazendas isoladas do Oriente Médio, em vilas pesqueiras do Extremo Oriente, havia uma prática universal que não tinha nome grandioso, em nenhuma língua, que não gerava livros de medicina nem tratados filosóficos, mas que existia em quase toda a cultura humana que sobreviveu por tempo suficiente para transmitir sabedoria. Era a arte de fermentar água com plantas, flores silvestres, cascas de frutas, raízes aromáticas, folhas medicinais. Tudo isso era colocado em água com uma pequena quantidade de mel, de açúcar de frutas ou de caldo de cana e deixado ao ar livre por 1 ou 2 dias.
O fermento selvagem que existe naturalmente no ambiente, nas superfícies das plantas, nas mãos das pessoas, colonizava a mistura e a fermentava levemente, criando uma bebida viva com efervescência suave, com bactérias benéficas, com os compostos ativos das plantas, em formas que a fermentacal tornava mais biodisponíveis, com ácidos orgânicos produzidos pelo processo que apoiavam a digestão e a imunidade. Não era refrigerante, não era chá, não era vinho. Era algo diferente de tudo que as culturas que o faziam chamavam simplesmente de água viva, ou água curada, ou a bebida, e era o líquido mais comum consumido em períodos em que a água corrente não existia e em que o álcool pesado era reservado para celebracóis. Era a bebida do cotidiano, da sede diária, do corpo que precisava de hidratacal e de nutrical ao mesmo tempo. A ciência moderna tem um nome para o resultado desse processo: bebida probiótica de fermentacal natural com compostos fitoquímicos biodisponíveis. Mas as avós que faziam essa água em potes de barro não precisavam desse nome. Elas sabiam que quem bebia ficava mais saudável do que quem não bebia. E isso era suficiente. Vós se pode fazer água fermentada em casa de forma extremamente simples. Coloque em um pote de vidro 2 litros de água filtrada. Adicione meia xícara de flores de hibisco seco, ou cascas de abacaxi, ou rodelas de gengibre com limaio, ou qualquer combinacal de plantas e frutas que tenha em casa. Adicione 2 colheres de mel ou de açúcar mascavo. Cubra com um pano ou com uma tampa frouxa, não hermética, para que o gás possa escapar. Deixe em temperatura ambiente por 24 a 40 horas. Coe e beba. O resultado é uma bebida levemente borbulhante, viva de micro-organismos, impregnada dos compostos ativos das plantas que vós escolheu, com um sabor que vai surpreender pela frescura e pela complexidade que nenhuma bebida industrializada consegue replicar, porque nenhuma bebida industrializada e viva da mesma forma que essa. Pensa na água fermentada com plantas assim. E o ponto de partida. Antes de tudo o mais que exploramos aqui hoje, antes do taro e da urtiga e do nato e da moringa, havia pessoas simples que aprenderam a transformar o que crescia ao redor delas em algo que nutria e curava. Esse conhecimento é a raiz de tudo o que a humanidade sabe sobre alimentacal e saúde. E o conhecimento que quase se perdeu, e o conhecimento que este vídeo está tentando, ao menos em parte, ajudar a recuperar. Vós chegou até aqui. E isso significa algo. Significa que vós e o tipo de pessoa que não aceita simplesmente o que o marketing alimentar decide colocar na sua frente. Que vós quer entender o que come, de onde vem, o que faz dentro do seu corpo. Que vós respeita o conhecimento das geráqueas que vieram antes, e está disposta a aprender com elas. Os 16 alimentos que exploramos neste vídeo não são modismos, não foram inventados por uma empresa de suplementos, não precisam de embalagens chamativas ou endorsements de influenciadores. Eles existiam antes de qualquer um de nós. Foram testados por civilizações inteiras ao longo de milênios e continuam aqui, disponíveis esperando que as pessoas parem de ignorar o que sempre esteve diante delas.